cara entra com você numa sala, tranca a porta, olha em volta para ver se tem alguma câmera e leva você para fora do ângulo de visão da câmera. Você acha que esse comportamento é mais perigoso ou o perigo mesmo é só no momento que esse cara decide puxar você à força para fazer alguma coisa? O caso de Pedro do BBB 26 é um caso de premeditação e intenções ocultas. Se você acha que o perigo real é quando a pessoa começa a praticar algum tipo de violência contra você, saiba que talvez você está muito enganado, muito enganada. O perigo real de um narcisista ou de um predador social acontece quando ele está premeditando o que ele vai fazer. No vídeo de hoje você vai aprender como é possível observar certos comportamentos que você deve prestar atenção e ficar alerta antes que seja tarde demais. Tudo isso depois da vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E sim, hoje nós vamos falar do caso de Pedro, do BBB 26, que pediu desistência, pediu para ser expulso do próprio programa após uma situação muito polêmica que foi noticiada como tentativa de assédio, de importunação sexual, dentre várias outras coisas. E o mais curioso é que foi vazado um vídeo da câmera de segurança do próprio programa mostrando o que aconteceu nessa cena em específico. E com base nela você consegue entender exatamente como age um predador, uma pessoa que está tentando te prejudicar. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje, tá certo? Como sempre, pessoal, eu peço que vocês respeitem todas as pessoas comentadas nesse vídeo. Não xingue ninguém, afinal de contas nós estamos estudando o comportamento de uma situação. Em primeiro lugar, o que as imagens do Big Brother nos mostram. Nós vemos os dois entrando numa sala, o gesto do Pedro fechando a porta, ou possivelmente trancando. Depois nós vemos ele se aproximando da outra participante, Jordana, levando ela para fora do ângulo de visão, do campo de visão de uma das câmeras, e então pegando ela à força e tentando beijá-la. No dia seguinte a isso, o próprio Pedro aparece pedindo desculpas e pedindo ali para ser removido, né? Ou seja, a desistência do programa. Essa então é a sequência de fatos. O que esses fatos nos revelam sobre o comportamento do Pedro então? Olha a sequência de ações. Ele olha primeiro para ela, olha com atenção, gasta um tempo olhando para ela, então ele confere devagarzinho se a porta fechou, ele fecha a porta inclusive vagarosamente, enquanto não tira os olhos dela. Qual que é o primeiro ponto? Excesso de contato visual. Um olhar pode demonstrar intensidade e interesse. Se eu passo muito tempo olhando para uma coisa sem desviar o olhar, o meu interesse pode estar ali. Pode ser um interesse benéfico, um interesse bom ou um interesse ruim. Eu posso olhar, por exemplo, para uma pessoa porque eu achei ela muito feia e ficar olhando para ela. Ou eu posso, como a gente vê aqui no Pedro, um olhar de desejo. Gasto muito tempo ali olhando para a pessoa, desejando ela. Agora olha que interessante. Na sequência, ele fecha muito devagarzinho a porta, mas você vê o cuidado que ele tem para fechar a porta. E o que ele vai fazer? Ele passa um tempo travado, congelado, olhando para Jordana. Na sequência, ele olha para a porta, se certifica que a porta de fato está fechada, que a porta de fato está trancada. E o ponto principal é, quando ele olha em volta para a porta e olha para ela, a gente vê a movimentação dos ombros dele. Percebam como ele está congelado, com a musculatura dos ombros tensionada. Isso, meus amigos, é o que a gente chama de Turtle Effect, que é o efeito tartaruga. Já expliquei para vocês várias vezes, mas o Turtle Effect, o tentar se esconder entre o casco, é um comportamento muito associado à tensão, à ansiedade. Da pessoa estar tensa. E pode ser um comportamento também muito presente, alguém que está tentando fazer mal a você. Veja a postura do Pedro aqui agora. Ó, olhando em volta, olhando para a porta, daí olha de volta para a moça, olha para a porta, então vai na direção dela. É um comportamento muito parecido, por exemplo, com o comportamento de uma pessoa que vai cometer um assalto, né? Então pode ver, geralmente uma pessoa na rua, ela vai tensionada, ela se arruma, olha em volta. Ô irmão, chega aí rapidão, vem cá. Então, vai, perdeu. É um comportamento muito comum. Por quê? O Turtle Effect eu tento me esconder as minhas intenções dentro do casco. E o olhar em volta é aquele visual checking. Eu estou visualizando o ambiente em volta, se alguma coisa pode dar errado, me premeditando e aí eu faço o que eu quero fazer. Então, esses primeiros dois sinais são bem críticos para a nossa análise aqui, tá certo? Então, isso que a gente está vendo não é uma espontaneidade romântica. Ele não olhou... então ele se aproximou espontaneamente dela, etc, para querer conversar com ela. Não, aqui, nesse momento inicial, ele já estava premeditando o que ele ia fazer. Isso, pelo menos, é o que me leva a crer, com base na análise do comportamento dele. Pelo tempo que ele gasta parado, pela olhada em volta, pela musculatura do ombro tensionada, pelo o corpo todo travado, todo tenso. Olha em volta,
e então ele vai. Então aqui, não, foi um impulso. Do nada eu cheguei, olhei, abracei, peguei ela e tal. Aqui me parece uma premeditação. Eu não sei se o Pedro tem algum problema de autocontrole, alguma questão socioemocional, eu não faço ideia porque eu não estou julgando o caráter dele, a personalidade dele. Mas aqui pelo comportamento me parece que essa ação que ele faz é uma ação premeditada. Quando ele vai ali, puxa a menina e depois ela afasta ele. Ele se afasta dela, não, desculpa, viajei, vacilei, alguma coisa assim. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nesse primeiro momento nós temos muitos sinais que nos indicam um comportamento premeditado. Na sua vida já passou alguma pessoa assim? Uma pessoa que você suspeitava que poderia ter algo de ruim e no fim a pessoa comprovou que era mesmo narcisista ou enganadora ou uma predadora? Se isso já aconteceu, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência com pessoas mascaradas assim. E uma notícia ruim que eu tenho para te dar é que esse tipo de pessoa infelizmente existe aos montes e muitas vezes vão tentar fazer mal pra gente. Como que a gente pode se defender contra isso? É estudando o comportamento das pessoas, sabendo ler as intenções ocultas e sabendo se comunicar transmitindo confiança para repelir esse tipo de pessoa. Eu te ensino tudo isso gratuitamente online no nosso evento Decifrando Pessoas. Uma aula ao vivo onde eu vou te ensinar como ler o comportamento das pessoas, como transmitir confiança quando você se comunicar e como se sentir mais seguro para falar e para lidar com qualquer tipo de situação. As vagas são limitadas, então já clica no link na descrição desse vídeo para garantir sua inscrição. Não deixe para depois. Continuando nossa análise aqui então, um outro ponto que reforça pra gente é isso aqui que a gente está vendo agora. Ele aborda ela fora do campo visual. Então, ele tem na referência dele a visão de que a câmera está acima da cabeça dele, aqui, e aonde a Jordana tá, que é a participante, vocês conseguem ver agora a mão dela, né? Ela aparece no começo, inclusive, aqui, né? Ela entra, vai ali para fora do ângulo de visão da câmera. Então, o Pedro ele tem noção nesse momento, ou ele consegue perceber, que a menina está fora do campo de visão. E o que isso alerta pra gente? O que é ainda mais perigoso nesse ponto? O deslocamento para fora da câmera é o que a gente chama de arquitetura de cenário. Não é só o fato dele tocar nela, é todo o desenho do espaço, como que foi feito esse toque, aonde que foi feito esse toque, fora de um campo de visão de uma câmera. Aí você junta isolamento, ele levou ela para uma sala, ou ele estava unicamente com ela numa sala sem mais ninguém, ausência de outras pessoas que poderiam ajudar, mais proximidade física, mais o ângulo fora da visão da câmera, mais o comportamento todo tensionado e você tem um padrão clássico de risco. Então, mesmo que nada tivesse acontecido, nesse momento, depois de tudo isso acontecer, de todas essas ações, e ele estar com ela nesse ângulo fora do campo de visão, isso por si só já era um risco. Já era algo muito estranho, muito ruim. Porque, veja, a tentativa de beijo que ele vai fazer agora ocorre nesse cenário onde é um ambiente totalmente desfavorável, tá certo? E logo depois ele bota a mão no coração, diz que se arrepende. E olha que coisa estranha, que coisa interessante. Depois que a Jordana afasta ele, ele exibe esse comportamento que a gente está vendo agora. Ele se afasta, vira o rosto, inclina a cabeça para baixo e cobre um dos lados do rosto coçando o nariz. É o famoso cover hands. O que isso significa pra gente? Esse é um comportamento clássico de vergonha. Então quando ele se afasta, abaixa a cabeça e coça aqui o rosto, coloca a mão na frente do rosto, é como se fosse uma variação desse gesto aqui. Que é uma variação de um gesto comumente associado à vergonha, conforme observado tanto em Telling Lies, do Paul Ekman, quanto na linguagem das emoções também do Ekman. Então, esse comportamento do Pedro nos mostra um sentimento de vergonha ou culpa, logo em seguida ao ato que ele acabou de fazer. Qual que é a grande questão? Isso é uma interpretação minha, tá? Se eu tenho um impulso, algo que foge totalmente do meu controle, se eu sou uma pessoa inimputável, por exemplo, popularmente conhecido como um doido, dificilmente eu posso sentir ou experienciar culpa, porque se eu acredito que algo não está no meu controle, se é algo que realmente não consigo controlar um surto psicótico, dificilmente eu vou sentir culpa por aquilo que eu fiz. Pelo fato do Pedro estar sentindo culpa nesse momento, vergonha, segundo a nossa análise aqui, me parece que ele tinha consciência, sim, do que estava acontecendo naquele momento. Tanto que ele sente vergonha do que acabou de fazer. Então, não me parece um impulso de uma pessoa psicótica. Lembrando que eu não sou psicólogo, eu estou falando apenas com base na literatura do comportamento não verbal, como um especialista do comportamento não verbal. E como que a gente pode interpretar, por exemplo, o pedido de desculpas do Pedro? Depois que a menina recusa ele, fala você tá louco, etc e tal, ele aparece no dia seguinte com um pedido de desculpas, dizendo que ele não conseguiu se controlar, que ele olhou para a menina e ela lembrava a esposa dele, etc, etc. Agora, olha que interessante. Esse pedido de desculpas só surge após a rejeição dela. Até então, o comportamento pode ser interpretado como um comportamento ok por parte dele. E aqui um erro comum é achar que a desculpa anula tudo o que foi feito. A desculpa, ela pode ser interpretada como uma reação diante da recusa que ele recebeu, como se fosse uma espécie de manutenção social. Bom, eu vou tentar algo aqui, qualquer coisa se der errado eu peço desculpa. Não sei se
se ele premeditou tanto nesse nível, tá certo? Mas pode ser sim que esse pedido de desculpa surja apenas como uma manutenção social. Então quando você vai lidar com uma pessoa perigosa, você tem que avaliar como que ela reage aos erros dela. Se ela admite que errou, e dificilmente um narcisista vai admitir que errou, quase sempre é culpa de outra coisa, é culpa de uma outra condição, é culpa do contexto, é culpa de outra pessoa, menos dele. Então tome muito cuidado, pessoas narcisistas têm essa facilidade em redirecionar a culpa para qualquer outra coisa menos ela. A culpa não é minha, a culpa é da depressão que eu tenho. A culpa não é minha, a culpa é da criação que eu tive, que me fez achar que mulher tem que... Cuidado. Muito cuidado com isso, tá? Agora, qual é o principal alerta que esse caso do Pedro nos mostra? O maior perigo social e principal alerta é você acreditar que uma ameaça só vai existir quando tiver uma agressão explícita. Na prática, a maioria das pessoas perde o controle da situação antes de perceber, e quando percebe já é tarde demais. Já pensou se não fosse num programa desse, gravado com câmera, o que será que teria acontecido? Qual será que teria sido o desfecho dessa situação aqui? Então o que você deve fazer é observar os sinais das pessoas antes que seja tarde demais, porque o corpo da pessoa, o gesto, a fala, a expressão, a forma que ela te olha sempre vai denunciar as intenções dela antes daquilo acontecer. E lembrando que eu vou te ensinar gratuitamente ao vivo como analisar o comportamento das pessoas ao seu redor, como se comunicar com mais confiança e saber realmente ler as pessoas próximas de você no nosso evento gratuito Decifrando Pessoas. Vai acontecer agora dia 26 de janeiro. Se você não estiver assistindo, vai perder porque não vai ter replay. Clica no link na descrição desse vídeo e já garanta a sua inscrição agora mesmo. Em resumo, pessoal, essa é a nossa análise do caso do Pedro. Eu quero saber qual é a sua opinião, o que você acha, se você concorda, se para você o Pedro não é realmente tudo isso, ou se ele é pior do que parece. Coloque seu ponto de vista aqui. Não deixe também de sugerir outras análises que eu possa trazer aqui para o canal. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo também. Um grande abraço, vou ficando por aqui e até mais.